O ciclo certamente não veio na cabeça de ninguém com alguma ideia lançada no vazio. Existia uma demanda reprimida. Uma demanda reprimida, aliás, reprimida no sentido mais literal de reprimida, que se encontrou. E que começou um processo que foi expansivo e que a gente não sabe para onde vai dar. A gente vai tentando fazer as coisas, se dão certo, a gente continua. Se não dão certo, a gente faz outra coisa. Também a gente não tem essa linha programatista de você ter se reúne, né, os dirigentes, aí tiram uma linha, faz uma análise de conjuntura, tira uma linha e a gente vai, o resto todo do ciclo vai executar aquela linha. Isso não existe. Isso seria, né, as velhas estruturas centralistas, democráticas ou não. Não, é um método problemático mesmo, um método empírico, que vai se pautando a partir da autonomia de cada círculo, e não existe uma dimensão, uma central dos círculos. Cada círculo é autônomo e eles são interdependentes. Eles trocam, eles compartilham, você pode participar de mais de um, você tem círculos territoriais, como o bairro de Fátima, tem círculos mais temáticos, né, como o círculo dos garis, está somando um círculo agora, que é o círculo dos evangélicos, um círculo que é um círculo de discussão mais ampla, uma rede maior da cidade, um círculo laranja. Em Salvador, em Porto Alegre, aqui em São Paulo, certamente tem as suas dinâmicas próprias, eu nem poderia falar sobre como eles estão pensando e como estão agindo a partir dessa plataforma, né? A gente pode chamar talvez de plataforma dos círculos. E essa demanda reprimida, ela vem de uma sensação de impasse, de um reconhecimento muito existencial, de um enigma, de uma dificuldade, né, que necessita, de alguma forma, dar um salto qualitativo, dar um passe numa situação. Porque nós tivemos em junho de 2013, e aí, quando eu falo de junho, eu estou falando de junho a outubro, no Rio de Janeiro, pelo menos, porque o Rio de Janeiro realmente se desdobrou. Você teve manifestações massivas de junho, depois você teve um longo ciclo de constituição de novos coletivos, chegamos a ter 5 ocupas ao mesmo tempo na cidade, requalificação das lutas sindicais, como a greve dos professores, a luta pelo CEP, uma luta qualitativa pelo CEP, depois a greve dos garis, que foi atravessada, assim, por essa cidade insurgente, essa cidadania insurgente, e que teve uma multiplicidade, foi realmente extremamente potente. Né? E tem a disjunção entre teoria e prática, eu concordo com o que você colocou, tem a disjunção também entre local e global. Né? Por mais que existam todas as singularidades, as questões locais, existiu a dimensão global e ela foi muito importante. No começo do ciclo de junho, no Rio de Janeiro, nos atos lá primeiro, falando sobre as tarifas, 6, 7 e 11 de junho, uma das falas, um dos gritos que estava na rua era: acabou o amor, isto aqui vai virar a Turquia. Você sentiu o cheiro do querosene, né, que estava remetendo aquelas lutas de Gezi Park. A Revolução Árabe, Praça Tahrir, contagiou contingentes de ativistas, contingentes de pessoas que pensaram: não é agora, nós vamos fazer. Se eles estão fazendo, a gente vai fazer também. Porque tem a turminha do não podemos, né? Que é aquela turminha que fala: não, cuidado, isso é um momento delicado, temos dificuldades, né? A gente sempre vem com 1000 ressalvas, 1000 cercamentos, para quê? Para que você sempre se alinhe menos pior, para que você sempre se alinhe mais do mesmo, porque não existe alternativa. Então o discurso neoliberal, né? Não há alternativa, o discurso da Margaret Thatcher. Essa repetição. Só que é uma alternativa que é conformista, não é uma alternativa que é prospectiva, que a alternativa vamos construir está sendo construída. E esse impasse foi o quê? Em 2014 foi o contrário de junho, foi a restauração. Em primeiro lugar, pela repressão direta, a gente não pode esquecer, o sistema penal, o sistema punitivo brasileiro foi dirigido contra as manifestações. No Rio de Janeiro, um inquérito só que apareceu, ele pegou 72 coletivos da cidade, e aí tinha de tudo: mídia ativistas, coletivos anarquistas, grupos socialistas, grupos de advogados, Instituto de Defesa dos Direitos Humanos, pesquisa de mestrado, buffet, 72 coletivos foram feitos, Che Guevara, enfim, não, o Bakunin, o inquérito. Isso foi só um dos inquéritos, tem um segundo inquérito só sobre apoio de sindicatos, e um terceiro cuja rubrica é ideólogos. É a noção da situação que a gente viveu de repressão. Mas uma repressão também foi subjetiva, que destruiu a subjetividade de junho, que atacou ela diretamente, que tem a ver com a Copa das Copas, né? Porque hoje é imoral se vestir o verde e amarelo, hoje é imoral. Na Copa era imoral você não vestir verde e amarelo. Quem fez o governo não vai ter Copa é um absurdo, porque não é a hora.
Nunca é a hora, né? De você fazer o protesto. É imoral. Você não lamentar a lesão do principal jogador, ou você torcer contra. Era absurdo. Hoje não. Hoje vestir o verde e amarelo é o inverso, tornou imoral. Porque, obviamente, o objetivo é que você não faça qualquer tipo de protesto. E as eleições? Foi uma operação ortopédica. Você pegou toda a multiplicidade que estava girando, né, de movimentos, de lutas, de pautas, e você forçou em 2 moldes. 2 e somente 2 moldes. Isso é uma operação violentíssima do ponto de vista simbólico e político. E causou rachas generalizados, causou uma desmobilização generalizada. Isso gerou um vazio gigantesco. E no vazio começam as culpabilizações, começa a autofagia, começam os movimentos a se atacarem uns aos outros, se devorarem uns aos outros, as cobras comendo as próprias caudas. E essa sensação toda, o que fazer? Vou me conformar, vou desistir? Ou não, vou recomeçar de algum lugar. Vou assumir o ciclo de junho, vou assumir o ciclo global e vou recomeçar de algum lugar. Então os ciclos nascem daí. Desse desejo de fazer algo, de continuar se mobilizando, de assumir referências que são caras para nós, porque foram momentos especiais e potentes de transformação, apesar de todo o ataque que sofreu. E aí a questão da teoria e prática, eu queria pegar o texto canônico que está no Professor Poder das Intelectuais e o Poder, né, que é um debate entre Foucault e Deleuze, que ele fala que são séries heterogêneas, obviamente não estão na mesma dimensão, não poderiam se opor, que são séries heterogêneas que se tocam com devidos, ou seja, tem um relé entre a prática e a teoria. E que, quando existe um bloqueio das práticas, é necessária uma teoria nova. Quando tem um bloqueio das teorias, é necessária uma prática nova, para você superar esse muro. Hoje a gente precisa de uma prática e de uma teoria, concordo. Mas precisa de uma prática também. Porque a teoria dominante hoje, se você pensar, a grande teoria de esquerda dominante, é uma teoria impotente, uma teoria defensiva. Uma teoria simplesmente contra o retrocesso. Vamos salvaguardar o que já temos, porque o fascismo está na rua, porque a direita está forte, porque nós vamos ser vencidos. Então a gente tem que se apegar aos nossos bastiões e se reunir, será fileiras no menos pior. É uma tese defensiva. É a tese da social-democracia europeia. É uma tese que você não disputa o discurso da mudança, você não tem nenhum discurso afirmativo, você não tem nenhum discurso de produção de uma alternativa, meramente você se defende. E você vai perdendo, e vai perdendo a capacidade de mobilizar. Por quê? Porque as pessoas querem estratégia afirmativa, as pessoas querem, as pessoas podem, as pessoas querem sentir essa capacidade. Se você meramente se resguardar e ficar sempre recuando nessa lógica encastelada, é uma destruição de qualquer teoria capaz de mobilizar uma prática. Então existe sim uma teoria de esquerda que hoje é um grande muro, que a gente precisa romper com uma prática. E existem os muros da prática, que, a meu ver, se poderia colocar como o muro do centralismo democrático, que está falido, completamente falido, e da horizontalidade pura, que, a meu ver, está no impasse. Não sei se o Podemos é um caminho, certamente é uma referência. Se o Podemos é um partido do movimento ou se é uma máquina de guerra eleitoral. E se uma máquina de guerra eleitoral na Espanha é interessante, ou seria interessante no Brasil. Não sei dizer. Mas o fato é que a gente tem que testar alguma estratégia. Ou de partido do movimento, ou de frente cidadã, ou de máquina de guerra eleitoral. Enfim, a gente precisa sair desse emaranhado que foi lançado sobre nós. Uma rede subjetiva foi lançada sobre nós. Nós estamos enredados. Muito bom.